Vamos lá então para a nossa conversa diária aqui com o Dr. Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Bom dia, boa quarta-feira. É isso aí, bom dia Elisa Vec, bom dia a todos. Ótima quarta-feira para todos nós. Eu já começo chamando a sua participação, viu? Você é fumante? Fuma há muito tempo, há pouco tempo? Já tentou largar o cigarro e não consegue? Ou de repente nunca tentou porque acha que está tudo bem? Hashtag correspondente médico, responda a pergunta e se você já tiver alguma dúvida sobre o assunto, viu? Todo ano, acredite, quase 2 milhões de seres humanos morrem por doenças cardíacas causadas pelo tabaco em todo o planeta. Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Federação Mundial do Coração, ou seja, 20% de todas as mortes por doenças cardíacas são causadas pelo cigarro. É muita coisa, hein, doutor? E como é que o cigarro afeta de fato o coração? Existe uma ligação direta entre o hábito de fumar, isso a gente fala cronicamente no decorrer dos anos, e um processo inflamatório que se estabelece nas artérias, nos pequenos vasos que levam o sangue para todos os órgãos. Quando a gente fala do coração especificamente, a gente tem as artérias coronárias como responsáveis por levar o sangue com oxigênio, com nutrientes, para que o miocárdio, todo o arcabouço que existe em volta do coração, possa funcionar de uma forma adequada. Então, além de aumentar a chance de arritmia, que é a alteração do que a gente chama de sístole e diástole de uma forma harmônica, pode acontecer, o que pode trazer problemas graves para a saúde, como parada cardiovascular e até mesmo acidente vascular encefálico, o próprio comprometimento das artérias coronárias, que são os vasos que levam o sangue para o coração diretamente, o próprio infarto agudo do miocárdio, uma artéria entope, uma parte do coração morre e deixa de funcionar de forma adequada, ou até mesmo a questão da insuficiência cardíaca. Então, todos esses problemas atrelados com o consumo crônico do cigarro causam preocupação e, segundo a estatística que a gente viu, 20% relacionado com as mortes por doença cardiovascular. E aí, geralmente, existe uma predisposição da pessoa a ter um problema do coração e aí, se ela fuma, aumenta mais a possibilidade de problemas ou não? Uma pessoa que nunca teve qualquer registro de problema cardíaco pode desenvolver por causa do cigarro? As duas coisas podem acontecer, Lisa. Então, uma pessoa que já tem na sua genética uma fragilidade para o funcionamento do aparelho cardiovascular, se você coloca um fator de estresse a mais para o organismo, no caso o próprio tabaco, você pode aumentar a prevalência da doença. E pessoas que não têm doença nenhuma, mas que são expostas cronicamente no decorrer dos anos a esse hábito, podem passar a apresentar doenças e acabam fazendo parte dessa estatística que é muito preocupante. Tem gente que fuma há muito tempo, doutor, e fala assim, eu tô vivo, tô bem, tô fumando, tô ótimo, não morri, então por que eu vou parar de fumar? Quando a gente fala dos problemas da nicotina, a gente não fala exatamente só de morte, mas sim o efeito colateral que uma pessoa pode ter, às vezes, sem nem perceber e ser o cigarro causador disso tudo. Correto? Correto. O que acaba acontecendo é que existem inúmeros constituintes de um cigarro, né? E a nicotina é um deles. Qual que é o detalhe? A nicotina, ela tem o poder de parasitar o circuito cerebral do prazer. Por isso a pessoa acaba fumando tanto por comportamento como por uma questão de uma dependência química propriamente dito. Até aí não teria problema nenhum se não houvesse essa correlação com os demais constituintes e a alteração do funcionamento, principalmente da microvasculatura do organismo, o que causa problemas que são graves e acabam encurtando o período de vida das pessoas. Olha, tem bastante comentário chegando aqui por causa do cigarro, viu? Eu vou trazer o da Amanda Kali, hashtag correspondente médico. Quais as probabilidades de quem vive com quem fuma ser prejudicado por causa do vício do outro? Ou seja, você está fumando e eu estou do lado ingerindo também toda essa fumaça. Bom, a gente chama isso, Elisa, de tabagista passivo. Então você cria uma atmosfera, tanto na casa como no ambiente onde as pessoas acabam convivendo e respirando, diferente do normal, ou seja, contaminado com aquela fumaça que acaba sendo expelida pelo consumo do tabaco. Então, a longo prazo também, esse fumante passivo, ele pode apresentar alterações tanto do aparelho respiratório, como propensão maior a alergias, a bronquite, até mesmo a manifestação da asma e também diretamente aos problemas correlacionados com o consumo crônico e alteração da microvasculatura. Quantas coisas, hein? Vamos para o nosso próximo tema aqui na conversa com o Dr. Fernando Gomes. Um estudo preliminar realizado por pesquisadores brasileiros em cooperação com instituições internacionais sugere que Manaus, a capital do Amazonas,
já tenha atingido a chamada imunidade de rebanho, isso contra a Covid-19. Cerca de 66% da população já foi infectada com a Covid-19. Essa pesquisa analisou a presença de anticorpos em aproximadamente 6 mil amostras de sangue entre fevereiro e agosto. Doutor, duas perguntas. Primeiro, o que é a imunidade de rebanho? E quando a gente fala em 6 mil amostras de sangue, seria uma quantidade suficiente, levando em conta a população de Manaus? Eu abri aqui no site do IBGE, população estimada 2.219.000. E essa pesquisa analisou apenas 6 mil amostras. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, o que é a imunidade de rebanho? É algo que acontece naturalmente quando aparece uma doença infecciosa numa população que não tenha tido esse contato com esse agente infeccioso previamente. Depois que passa a onda de infecção, causando doença e morte, algumas pessoas ou as pessoas que sobrevivem e criam anticorpos acabam constituindo lenta e progressivamente uma barreira para a propagação do vírus. Então, se o vírus é transmitido de uma forma muito mais fácil na população, que não tem nenhum anticorpo viável, a partir do momento que a população aumenta o número de anticorpos, aquelas que resistiram e tiveram a produção dos mesmos, acaba, na verdade, reduzindo a probabilidade do vírus propagar pela população. Por exemplo, sem medida nenhuma de proteção, a gente imagina, isso aqui seria um exemplo teórico do coronavírus. 4 pessoas infectadas, depois desse universo mais 10 e depois, então, 25. Quando eu tenho cerca de metade da população, como aí a gente está falando, né, imunidade de rebanho, 66% com a presença de anticorpos, o poder de propagação do vírus reduz. Então, se aqui saiu de 4 e foi para 10, nessa população de 4 iria para 5 e para 6. O que acontece? A velocidade da propagação do vírus reduz e até mesmo o acometimento de toda a população. Então, é um processo natural. Qual que é o problema? Por que a gente não espera essa imunidade de rebanho, então? Independente do que a gente faça no horizonte do tempo, isso está acontecendo. Porque o preço disso aqui acaba sendo muito caro. A gente está falando de morte, a gente está falando de sofrimento, a gente está falando de doença. O ideal, então, é que nós tivéssemos uma vacina ou uma medicação para tratamento antes de ocorrer uma imunidade de rebanho, certo? Porque aqui você coloca vidas em risco. Agora perceba uma coisa, isso independente da gente gostar, querer ou não, isso acontece. Isso é um processo biológico, pelo menos teórico, que acontece e naturalmente acaba, se não dizima a população, acaba funcionando dessa forma. A segunda pergunta que você me fez foi em relação à amostra. Então, assim, existem diversos estudos estatísticos e pessoas que estudam isso para entender qual que é o número necessário de pessoas de uma população para que eu possa considerar como uma amostra relevante e possa me trazer informações. Então, assim, quando a gente faz pesquisa científica, você não estuda a população como um todo, porque não caberia no estudo, não teria sentido. Então, estudos estatísticos mostram o número mínimo, e olha, esse número não é tão pequeno assim, estamos falando de mais de 5 mil pessoas, não é isso? 6 mil, 6 mil mais pessoas, ainda. que me traduz algo que venha a refletir o que eu encontro na população. Então, isso é um recurso naturalmente utilizado na biomedicina para que você possa ter informações e dados relevantes a partir de uma observação possível um pedacinho da população. Certo, então são amostras da população, geralmente em diferentes locais, a gente está falando de Manaus, somente da capital, e aí com essas amostras eu consigo ter ali uma interpretação sobre esse fato, correto? Mas a análise por amostragem, ela é sempre confiante? Ela é sempre necessária quando a gente está falando a respeito de uma doença? Ela é necessária e, assim, existem critérios de inclusão e exclusão para você considerar essa amostra como válida para as considerações que você venha a fazer com os resultados. Então, assim, muitas vezes, quando a gente lê um estudo científico, se você não presta atenção em como foi feita a seleção dessa amostra, você não consegue entender se realmente aqueles dados são fidedignos e se você pode transpor e utilizar eles na vida prática. Por isso que é tão importante quando você avalia um estudo científico, não simplesmente ver o objetivo e ler por cima a metodologia e já logo para os resultados. É importante entender o método, porque às vezes um erro na seleção, um erro nessa configuração da amostragem pode trazer resultados que não refletem o que eu possa dizer e aplicar para a população como um todo. Uma pergunta que eu ouço muito por aí, muitas vezes leio até pelos comentários que chegam aqui pela hashtag correspondente médico. Algumas pessoas dizem assim, se todo mundo vai se infectar uma hora ou outra pela Covid, por que tem que ficar isolado? Por que tem que manter distanciamento, doutor? Na verdade, a preocupação é que todas as pessoas peguem a Covid ao mesmo tempo. E a gente sabe que 15% acaba tendo uma manifestação moderada ou grave e precisa de um recurso avançado de atendimento.
Então, eu estou falando de internação hospitalar, estou falando de utilização de leito de terapia intensiva. Então, se todos vão passar, que passem lento e progressivamente, para que a gente tenha um sistema capaz de oferecer para as pessoas pelo menos o direito de serem tratadas. Se todo mundo passar ao mesmo tempo e você tiver uma taxa muito alta de contaminação e de complicações, então a gente fala 15%, imagina de repente, Elisa, 15% da população brasileira fica gravemente doente. Sim. É lógico que em nenhum país do mundo, do universo, teria condição de você tratar essas 15% da população de uma forma simultânea. Então, quando você fala do distanciamento social e de segurar, para pelo menos reduzir a velocidade de propagação do vírus, você diz para dar tempo ao sistema para que a gente possa oferecer para todas as pessoas pelo menos o direito de ser tratado de uma forma digna. Muito bom, tá aí a análise técnica, então, a respeito desse momento de distanciamento e de isolamento social. Doutor Fernando Gomes, muito obrigada por mais um dia. Bom dia. Bom dia, Elizabeth. Bom dia a todos. Bom dia, Rafael Colombo.